Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir a animação e os seus aspectos linguísticos. Eu sou o David Ron da Purificação, fotógrafo, crítico de cinema, ex-vendedor de açaí e... É isso, a apresentação. Tá me acompanhando aqui aquele que já é de casa, já o Diego Qualia. E aí, gente, um prazer estar aqui e... Mirror! E o meu já parceiro de podcast, o Rogério Martins 6. Olá, na falta de uma obra-prima, conte com um fragmento de uma temporada de Primal para te satisfazer. Como o Rogério acabou de falar, a gente vai estar comentando hoje a primeira temporada de Primal, que se encerrou recentemente, foi dividida em duas partes. É uma animação do Genndy Tartakovsky, que é o diretor de Samurai Jack, e mais sobre ela você escuta logo depois da vinheta. قلبي وبيوم وصلوا بالليل هزمونا هرقوا الضيعة قاتلوا كتير قليل هربوا قصهم انكمشوا أخدونا بعيد عن وطننا على أرض حزينة كلها ظلام وبرد أصبحنا عبيد نقلونا لمكان تاني ليبيعونا مقبل طعام وتجارة تمكنت بالهرب وهبطت هون بأرضك E aí, Diego, você quer começar falando pra gente sobre o que é Primal? Lógico, David. Então, Primal conta a história de um homem das cavernas e uma dinossauro fêmea tentando sobreviver no mundo da Idade da Pedra, enquanto eles lidam com a perda de ambos e formam uma amizade. Assim, eu vi a série tudo numa tacada só, né? Eu não sei como foi com vocês, né? Acho que com o David também, o Rogério já não sei. Vi ano passado quando saiu e tive que esperar um ano pra ver o resto. Ah, entendo. Uma tacada só também, que nem você. Ah, tá. Então com o Rogério imagino que tenha sido bem diferente. Então, cara, eu não senti... Eu senti bem pouco, na verdade, um contraste entre a primeira parte e a segunda. Na verdade, eu acho que elas, assim, que elas funcionam na mesma precisão de tom, de ritmo, de tudo. Mas eu acho que elas acabam funcionando muito bem pra te dar o tempo certo de que você tá passando com aqueles personagens, com aquela narrativa, sabe? Conta pro Rogério como é que foi, tipo, quando ele acompanhou, assim... quando ele acompanhou essa divisão, né, se ele falou que levou como uma minissérie. Então seria uma minissérie trágica, porque o final da primeira parte da primeira temporada é trágico, né? Quando a gente leva em conta os acontecimentos em si. Sim. Eu assisti sem saber que ia ter uma continuidade, né? Tanto porque a série, eu imaginei que aquele final pudesse ser só um final abstrato mesmo, né? E a série ser só uma grande experimentação. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, não, isso aqui cabe para ter continuidade, né? Porque é um acontecimento muito chocante, ele vai acabar... Sim. Ele vai acabar assim, não, eu espero que tenha mais coisas para me acrescentar, né? Mas mesmo se não tivesse, eu já ia achar, assim, do ponto de vista de experimental, puta projeto bacana, sabe? Com certeza. Sim. Cara, é que o Primal, ele é um projeto muito específico, né? E eu não sei pra vocês, mas ele me soa quase como uma evolução, assim, do Samurai Jack. Ah, sim. Tipo, Com certeza. Não só nos aspectos, não só tipo no aspecto geral e tal da trama, mas muito como ele lida com silêncios, e no Primal parece ser mais maduro, sabe? Até por conta dos recursos sonoros mesmo. O Samurai Jack tinha uma preocupação, tipo, ele queria, dava a impressão que o Tartakovsky queria trabalhar o silêncio, né? Só que ele ainda estava num formato de TV, então ele não podia ser uma coisa tão calcada no silêncio. Então os sons que ele acabava colocando eram muito sons de movimento, né? E aí...
Não por estar na TV, né? Mas pela faixa etária que ele tinha na época, né? Que o Prime, eu acho que nos Estados Unidos ele ainda é televisionado, né? No Adult Swim. Passa no Adult Swim. Mas, e não só isso, mas até esse aspecto do protagonista mesmo, sabe? Dele ser essa figura, ser uma narrativa tipo homem versus natureza, sabe? Isso. Não, eu já vi um comentário que falava The Darker Version of Samurai Jack, né? Acho que muita coisa que ele não conseguiu fazer lá, seja pela censura ou... Enfim, porque não cabia no projeto, ele meio que saiu do armário aqui no Primal, né? Eu acho que o Primal é o projeto que ele faz com mais liberdade possível, sabe? E como ele tem essa liberdade de estar no Adult Swing, de estar falando com um público mais adulto, ele pega conceitos que ele já tinha usado antes, né? Nessa coisa que o David falou, que eu acho que é de... Ao mesmo tempo... Porque o Samurai Jack, eu acho que o foda do Samurai Jack que era uma narrativa pra criança, né? Uma narrativa infantil, só que feita de forma muito sensorial, né? É muito uma narrativa sensorial de você sentir aquela experiência visual, narrativa, que lidava com vários estilos, com estilos de animação diferentes, por episódio, por homenagens, e ao mesmo tempo tá concentrado numa ação e num jeito de desenhar a ação, de construir a ação visualmente, que é muito sensorial e que é visceral e que se comunica com aqueles personagens. Tem isso muito nas cenas de ação do Clone Wars também, eu acho. Tem isso, eu acho, que em todas as séries dele, né? Essa coisa da estilização da ação, sabe? Da ação enquanto meio sensorial. Eu acho que em Primal ele usa isso como um foco total, sabe? E ao mesmo tempo eu acho que ele usa esses elementos de violência, de sangue, de grafismo, que ele tem a liberdade agora de usar, para além de causar um impacto, se comunicar com essa tese que ele está fazendo, dessa experiência visceral do homem contra a natureza. Não é gratuito. Ele pega essa coisa da estilização de homenagem, tipo assim, ele tá pegando uma história meio pulp, ele pega essa coisa da ação frenética, sensorial que ele já tinha usado, com muita liberdade de falar de violência, de falar de temas muito pesados, e consegue fazer uma obra que eu acho que talvez seja a obra mais... Não sei se é autoral dele, mas algo nesse sentido. Eu acho sim que é a obra mais autoral dele, até por como ele tem, não só pela liberdade, né, mas como ele pode radicalizar outros conceitos que ele já tinha trabalhado. Isso que você falou do aspecto sensorial, cara, é muito interessante todos os elementos da série. Muito. Não só as composições visuais, né? Ao longo dos episódios, né, em cada episódio a gente conhece um aspecto diferente da selva, e todos eles são um mundo à parte, sabe? A selva à noite não é a mesma coisa que de dia, e muito além de só aspecto visual, também o aspecto sonoro que o Diego citou, cara, é incrível. Agora, passando dos aspectos mais gerais da série, assim, vamos comentar um pouco por blocos de episódio. Começando do primeiro, segundo e o terceiro, né? Que é o Spear and Fang, River of Snakes e a Cold Death. Quem quer começar? Então, cara, eu queria dizer, assim, que eu comecei vendo essa série. Eu sabia que ia ser um negócio legal, tal, eu tava com boas expectativas, mas primeiro que eu fiquei completamente deslumbrado por essa parte visual que a gente começou a falar aqui e tal. Eu fiquei, de começo eu fiquei muito imersivo naquela narrativa, e onde estão os personagens, daquela criação de mundo, sabe? Eu fiquei muito mais daquilo. Mas aí uma coisa que me pegou nesses primeiros episódios, logo de cara, foi o aspecto, sabe, emocional da série, sabe? No quanto ela é sensível, sabe, em lidar com a perda, sabe? Então desde aquela cena que tanto Spar, né, e o Fang, né, que inclusive esse é o nome do primeiro episódio, né, Spar e Fang, que é e a Feng, na verdade, né? A Feng. Que eles perdem a família, assim. Que é uma cena, tipo, violentíssima, pesada. Que é tão bem trabalhado emocionalmente, sabe? De uma forma tão sensível, como desenvolver a perda, de como desenvolver a tragédia, como a tragédia fica naqueles personagens, que eu já fiquei muito fisgado pela série. Eu comprei o drama dos personagens sem que a animação tente descaradamente
te fazer comprar isso, sabe? Sem ela ser didática. De didática, lógico, ela não é porque, tipo, nem som tem. Mas, tipo, a gente consegue se envolver com aquilo, com o que ele deu aos personagens, sabe? E eu acho eles tão complexos, sem a série dizer uma palavra sobre eles, sabe? Assim, eu acho isso... pra mim, isso é o poder do visual. Isso que vocês comentaram da questão da sensibilidade dos personagens, cara, eu consigo marcar certinho o momento em que a série se tornou o ápice. Não o ápice, mas o momento que eu me senti totalmente envolvido com a série, que é o seguinte. Depois do primeiro episódio, né, a esposa do Spear e os 2 filhos dele são comidos, e ele vai lá e quase mata os filhos da Fang. E aí, ele, por conta disso, ele entra em um conflito com outro dinossauro, né? E ele mata um dos dinossauros que comeu a família dele. Só que a resposta do Tartakovsky pra isso não é a catarse através da violência em si. Mas a ação que o personagem toma depois disso é cair no chão, sabe? Chocado, porque ele matou de um dos dinossauros que matou a família dele. Mas o que isso significa pra ele? Nada. Ele se sente vazio, sabe? Ele cai de joelho, né? Só mais dor. Porque foi só mais um que ele matou. Cara, e foi aí, cara, que a série me pegou. Porque é muito foda. Pois é. Porque na verdade, eu acho que um dos temas da série eu acho que a perda é o tema primordial da série pra mim. E como aqueles personagens estão vivendo num mundo de dor. Assim, que é só que gera dor, eles passam pela dor toda hora. E ao mesmo tempo, dentro dessa dor, eles acabam descobrindo que também é possível sentimentos novos, né? Nessa amizade que surge entre os Spear e a Fang. Que é aquele clássico, né? Eles começam numa relação tumultuada e aos poucos vão se desenvolvendo uma relação que é muito calorosa entre eles, sabe? Muito humana, sabe? Muito próxima. E como é feito com calma, né? De como é objetivo, mas ao mesmo tempo... ele não tenta apressar nada, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto dessa série é de como a sensação de tempo me soa realista, sabe? Sim. Porque, por exemplo, a partir do momento que eles viram amigos, eles ainda têm algumas indiferenças, né? E eu acho muito legal de como ele deixa o episódio inteiro para construir isso. Essa discordância que eles vão ter. Isso vai se prolongando mais pra frente também, né? No episódio que, enfim... Quando chegar lá eu comento sobre o que é, mas também tá dentro disso, de você levar um episódio inteiro para desenvolver a relação dos dois, ao invés de ser... Tipo, é uma coisa muito objetiva, porque ele pontua muito bem o que ele quer contar, mas ao mesmo tempo ele respira bastante para desenvolver isso e para você ficar imerso nessa relação, né, nesse universo. Não, e assim, ele faz um episódio inteiro te mostrando que tanto o Spear e a Fang também, naquele mundo de violência e de selvageria, eles também podem ser agentes da dor, sabe? E você vê a causa e consequência disso no episódio do Mamute, por exemplo, assim. Que é isso, que o Tartakovsky meio que muda o olhar e percebe toda daquela situação e uma dor que vai para aquele mundo inteiro, sabe, assim. E aí é tipo os mamutes que em tese são os antagonistas do episódio. Você acaba o episódio em prantos com ele, assim, pelo menos foi assim comigo, assim. Eu acabei o episódio chorando, assim. Não, esse até sair a segunda metade, esse era o meu episódio preferido, né? Eu acho que é o episódio mais bonito que tem. Até justificando do porquê que tem por que ele tá agindo daquela forma violenta com o bicho, né? Total. E no final das contas, ele próprio tem consciência que ele faz parte daquela violência causadora, né? Que o final é muito isso também, né? Ele se dá conta disso. E é foda, né, nesse episódio do Mamute, porque, tipo assim, esse é um episódio que eu comecei a me questionar sobre o uso da violência na série, né, no começo. Porque você tem essa humanização do Mamute, né? Tipo, você tá acompanhando ele só sofrendo, e aí depois você acompanha ele morrer pelas mãos do protagonista. E eu tava pensando, será que a série não vai se perder um pouco no uso da violência? Porque, pô, a morte dele é violenta, mas não é uma violência catártica, é uma violência que soa quase gratuita, assim, sabe? Mas isso se toca, que é o tema do episódio, como o personagem promove. Sim, aí você percebe que é a própria série problematizando isso, né? Eu já tive uma reação totalmente oposta, né? Porque exatamente por causa dessa construção do cenário, de ele mostrar a atmosfera,
assim, ele escolhe exatamente o que? O mamute que já estava doente. Então, assim, não me soou como uma coisa gratuita. Parece que ele tá sempre olhando pro personagem, né? Com esse olhar, né? Já tava bem claro que era assim, é um cenário caótico e você precisa fazer coisas que às vezes você não queria para poder sobreviver, sabe? Tipo, logo depois que ele mata, tem o flashback dele, da cena com o filho, que pra mim já é exatamente pra provar o contrário, que aquela violência não foi gratuita. Uma coisa que eu acho foda na série tipo, é que ela podia cair muito nessa coisa de, sabe, de ser essa coisa... Ai, você violenta por ser violenta, você segue realista, sabe? Meio que esse fetiche de... Esse fetiche de... Pro público masculino pirar, e aí, sabe, uma série violenta, isso aí e tal, não sei o quê. Série de macho. Série de macho e não sei o quê, essas bobagens aí. E aí não, cara, ela é violenta, ela é visceral, mas tudo isso faz parte de um olhar muito sensível e inteligente, sabe? De como isso é abordado. Você já viu, sei lá, Marcas da Violência, do David Cronenberg? Adoro. Então, eu amo esse filme. E pra mim esse filme é um dos filmes que melhor usa a violência, assim, que eu já vi, assim. Então, e é engraçado você citar ele porque tem essa vibe do Primal também, né? E você entendendo que a violência não chega como uma catarse, mas o aspecto dele é quase denunciativo pra evidenciar o... Que denunciar como a violência é destruidora, né? De destruidora psicologicamente. Porque, tipo, nesse filme tem uma coisa que, tipo... A violência desse filme destrói os rostos das pessoas, sabe? Os rostos explodem, sabe? As partes dos corpos explodem, sabe? É uma violência muito grave, sabe? Que é grave fisicamente naquelas pessoas e psicologicamente, sabe? Em questão de abuso, em questão de destruição psicológica mesmo. Ele não deixa rastros, ele não deixa dúvidas de como aquela violência impacta aquelas pessoas e que surge como parte do mundo daquelas pessoas. Isso surge em tudo, sabe? Isso surge no cotidiano, surge no sexo, surge na destruição da família. Isso eu acho muito foda desse filme. Eu acho que pergunta um pouco disso também. Esse negócio de você ter a violência como um recurso estilizado. E não só isso, mas outras coisas que o Primal faz muito bem, tipo, criar iconografia pros personagens, sabe? Às vezes você acompanha só a sombra dele se movendo e você consegue reconhecer, que é uma coisa que o Zack Snyder busca fazer também, mas ele é um cara que não tem ele não tem a sensibilidade do Tartakovsky pra fazer isso. Do uso da violência, né? E aí, se fosse ele fazendo, essa cena em que o Spear mata a dinossauro que eu tenho mais cedo, ele mataria e ficaria por isso mesmo, entendeu? Não teria um momentinho que ele cai no chão e fica chocado com o que ele acabou de fazer. Ou ele não iria... Seria em slow motion. É engraçado que ele também usa slow motion, né, no Primal. Sim, só que é pouco, é melhor comedido. Não, pô, Sam Peckinpah, né? Violência do slow motion, cara, é isso. Existe desde isso, né? De como a violência faz parte desse universo, né? Mas tem um uso totalmente diferente. Eu acho também que nem acho que seja só questão de sensibilidade. Eu acho que é questão também de domínio e equilíbrio, sabe? Assim, de como a violência e o teor, sei lá, pesado, sombrio, sabe? Assim, o teor de ação visceral vai tá junto daquele universo. Por exemplo, eu vi comparações na questão da ação, do ritmo, de Primal. Até um amigo meu, Ricardo, fez uma comparação de Primal com Mad Max Fury Road, sabe? De como é uma ação que é sem pausa, sabe? E vai te acompanhando de como uma narrativa visual e atmosférica, sabe? Só que é engraçado, né? Que Mad Max Fury Road não é um filme que tem violência. Tem, mas tá muito na superfície, né? Não o foco do filme. Não, na perspectiva do filme, né? Não é... Tem uma violência estrutural, né? De abuso, de estrutura patriarcal, dessas coisas, assim. Mas não é, mas uma violência, sei lá, do gore, sabe? Do grafismo, como tem em Primal, não tem, né? Mas ao mesmo tempo são narrativas que se comunicam visualmente, né? Eu acho que mais pelo quarto episódio que eu vejo uma semelhança. Eu também vi essa comparação, né? Uhum. Que, enfim, tem eles literalmente correndo e vários personagens perseguindo eles. E aí eu acho que nesse episódio específico eu consigo enxergar essa semelhança que eu também vi algumas pessoas falando do Mad Max Fury Road.
Total. E esse quarto episódio, inclusive, é um episódio que tem muitos elementos de terror, né? Não só nesse, né? Mas alguns mais pra frente também. De como ele trabalha o suspense e tudo mais. Não, e esse quarto episódio é eletrizante, né? Nossa senhora, né, cara? Assim, demais. Eu acho engraçado como ao longo desses 10 episódios, tipo, apesar de você ter uma estrutura bem definida, né, uma fórmula, abre aspas, simples, ele varia muito dentro de construção de elementos de gênero mesmo. Total. Você falou que o quarto ele é um terror, e o quarto ele é um terror mais clássico, né, mas aí quando a gente chega no Plague of Madness, ele é mais um body horror, e aí depois você tem o 9, que é praticamente um horror cósmico, sabe? Puta, esse é muito foda. Ele consegue variar os gêneros muito bem, né? Dentro desse fascínio pop, né? Que o Tartakovsky tem, né? É muito interessante. E assim, eu acho que uma coisa que até o Rogério deve ter ficado impressionado é com o design das criaturas, né? O design daqueles morcegos, né? É um negócio, sabe, que realmente é horripilante, né? Rogério. Peraí, é que eu tava pensando se a gente não falava do episódio 2 que a gente acabou pulando, das cobras, River of Snakes. A gente comentou por cima, né? Tipo, que é o episódio em que eles se aproximam. Mas é que é legal citar, né? Tipo, de como ele é... Porque o episódio começa com eles se desentendendo, né? Porque a Feng, ela tenta comer todas as caças que o Spear pega, né? E aí ele começa a ficar revoltado, né? Porque ele tá começando a ficar... Ele já tá ficando sem comer. Eles acabam indo parar numa emboscada ali, e que se eles não se ajudar, os dois vão se fuder, né? Eu gosto dessa construção, da amizade deles também, é muito interessante. Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. E é legal, tipo, esse aspecto, como esse aspecto da amizade vai sendo acentuado, assim, nos próximos episódios. Porque no quarto mesmo, que é esse dos morcegos, você percebe que eles estão muito, muito, muito em sintonia com o outro, sabe? Como eles complementam o movimento um do outro. E que agora um tá se importando demais com o outro, né? Porque assim, eles viram a referência de um pro outro, agora que ele não tem nada, né? Essa que é a parada legal da série, né? Você falou que o tema primordial, assim, do Primal é a perda, e eu acho que o tema complementar, assim, é a relação, sabe? Que se cria depois que se perde alguém, tipo, da nova família. Total. Que ao mesmo tempo que pode ser lido como uma coisa tipo aquele clássico lá do Um Menino e Seu Cavalo, né? Sim. Também vira muito uma narrativa de uma nova construção de família e de que um passa a ser mesmo pro outro. Putz, é muito lindo. Aí já no segundo bloco de episódios, né? Tem o quinto, que é onde termina a primeira parte da temporada, que é o Rage of the Ape Man, o sexto, que é o Scent of Prey, e o sétimo, que é o Plague of Madness. E aí, quem quer começar falando do quinto? O quinto, o Diego falou agora há pouco sobre aquela questão de todo episódio mostrar que a violência ela tá mostrando mais um lado consequência, né? Até como uma certa crítica. Mas no episódio 5, especificamente, eu já acho que pode ter, sim, essa leitura, mas eu já acho que ali ele realmente usou, não de forma gratuita, mas assim, ele quis explorar o máximo de violência possível naquele episódio. Que assim, ela é muito exagerada, assim, é um exagero que, falando por um olhar mais superficial, ela é empolgante, assim, porque é um negócio que você não espera ver, ainda mais, né, falando animação, né? É assim, mas ao mesmo tempo é muito surpreendente de como ele usa como uma experimentação também, pra você olhar e falar, caramba, olha o limite que o cara foi, sabe? O tanto que ele tá experimentando com isso aqui, sabe? E de como volta naquela questão, tipo, é um caos, mas ao mesmo tempo tem uma certa poesia em como ele usa, sabe? Não, com certeza. Eu acho que é um dos melhores episódios que demonstra que o Tartakovsky ele é exímio, assim, em construir ação, né? Falando como alguém que viu esse primeiro episódio ano passado e a continuação só esse ano, né? Claro, quando você vê a complementação, ela ganha uma nova forma, né? Com certeza. Mas quando eu assisti pela primeira vez, foi só uma insanidade. Assim, eu vi a insanidade pela insanidade porque ele queria experimentar muito aquilo, sabe? Exato. E te causar um sentimento visceral, né? De você ficar, porra,
nossa, caralho, que foda, nossa, sabe? Disso aí te impactar fisicamente, né, cara? Exato. Ele meio que criar um clímax e parar sem ter uma conclusão, né? Exato, exatamente. Não, e assim, e a falta de conclusão se comunica com o negócio da tragédia, que a série tá falando o tempo inteiro, né? Tragédia, sim, perda, dor. Eu acho sensacional isso, porque você tem, como vocês mesmos falaram, uma violência frenética, né, extremamente gráfica, e ela é pra ser catártica, mas o que fica no fim do episódio não é a violência em si, é a conclusão, que agora ele tá sozinho. Cara... Putz. Complementando com o episódio seguinte, ganha uma nova visão, né? Com certeza, porque o episódio seguinte, na verdade, salienta esse elo de como um precisa do outro desesperadamente, né? O episódio seguinte é a confirmação completa disso, né? Porque quando ele vê que o Spar sobreviveu, ele tenta salvar o Spar a todo custo. E a todo custo a consequência, sabe, físicas, psicológicas, ele vai ter que salvar ela, sabe? E isso move ele. Eu acho esse episódio tão incrível porque a passagem de tempo é tão real. Porque, assim, você acompanha todo o processo dele tentando... Real e agoniante. Assim, ele tentando fazer, tipo, não uma jangada, né? Mas um suporte para conseguir tirar ela dali. Aí depois, ele ainda tentando curar a perna, que é um detalhe que eu achei tão incrível. Porque eu pensei assim, de qualquer forma, ela vai acabar voltando ativa, porque os dois são os personagens principais da série. Mas como é que a perna dela vai voltar? Aí, assim, eu pensei que isso ia ser um detalhe que ia ser... eles iam passar um pano, assim, e disfarçar. Mas não, você mostra todo o processo dele tentando recuperar a perna dela para depois ele começar a tratar das feridas. Então, assim, esses detalhes dele cuidando da perna, cuidando da ferida, e ela se reabilitando aos poucos, que eu acho sensacional. Com certeza, se comunica com todo esse cuidado temporal que a série tem, né? De como não foi, tipo, ele fez um time skip ali, ou tentou acelerar o processo. Exatamente. Você ficou o episódio inteiro vendo o processo de recuperação da Feng, né? E o legal é que, se no outro a violência era muito gráfica e catártica, nesse ela é quase minimizada. Porque você tem muitas cenas que você não observa diretamente a violência, você só ouve os barulhos dela, porque a câmera fica acompanhando a Feng dentro da caverna e não o espírito quando tá destruindo ela, né? É uma violência que tá sempre à espreita, né? Não, uma das coisas que eu mais gosto nessas narrativas que não tem diálogo é de como elas criam essa atmosfera pelo som, né? Com certeza, uma coisa muito complementar. Nossa, é incrível esse episódio. Até o fato dela estar num processo de recuperação, né, que é que eu acho interessante, porque esse episódio, ele ainda tem esse tom de sobrevivência, só que aí a partir do próximo, que já começa a mudar um pouco, acrescentar algumas ideias que eu não esperava que ia ter no primeiro bloco de 5 episódios. Não, eu só pra, antes da gente entrar nisso, só uma coisa rapidinha, isso que você falou de narrativa muda, cara, por isso pra mim, pessoalmente, cinema muda é uma das coisas mais fodas, espetaculares que tem, sabe? Porque o pessoal que fazia era realmente forçado a pensar a narrativa de maneira visual, sabe? Eu até tô escrevendo isso no roteiro que eu vou falar sobre o Away, que é um longa que saiu ano passado também, que é incrível. Boa. E de como você acaba potencializando a criatividade, né? Porque os caras eram forçados até a trabalhar, a contar algo, a causar uma sensação, a contar uma história, a causar uma sensação, uma experiência, literalmente visualmente, sabe? Usando ferramentas audiovisuais. Muito mais desafiador, né? Você pensar uma narrativa que não tem diálogos e... É muito desafiador. E a gente aqui tá falando de uma série, né? Agora... Exatamente. Isso é muito foda, né? Porque muitas vezes o texto, os diálogos, tal, isso pode ser um atalho, né? Muitas vezes. Quando é bem feito, não é. Quando é bem feito o texto, os diálogos, o roteiro serve pra conversar com a construção do filme, né? Mas muitas vezes o que a gente vê é o contrário, é um atalho, né? A pessoa usando o texto como um atalho, né? Pra não construir aquilo, né? Por ela mesma, né? Como filme, como audiovisual. E nesses exemplos é o contrário. A pessoa é forçada a nem ter a possibilidade desse atalho e aí mesmo se provar, né? E nesse caso se prova.
O nível de inventividade acaba sendo maior, né? Uhum. Tem um controle e uma competência ali, tanto da ação dos personagens quanto da ambientação, pra tudo fluir bem, né? Agora, falando do episódio 7, eu acho que assim, é um desses episódios que meio que consolida tudo que a gente falou nessa série, né? Porque assim, é muito trágico, é extremamente atmosférico, isso é extremamente. Você fica extremamente imersivo naquela perseguição, mas ao mesmo tempo ele tem um sentimento de tragédia, de perda, de você deixar de ser o que você é e você acabar sendo parte de uma coisa muito maior, muito pior, muito mais dolente, de um universo, de um universo que só causa tragédia e que meio que destrói tudo de bom ao redor dele. E assim, ele acaba de um jeito, sabe, que até pela música, pelo visual, pela fotografia e pelo que acontece, que é assim, que é deslumbrante, sabe, assim, eu acho fantástico. E o legal é como esse episódio, o Diego falou que ele engloba tudo que a gente já citou na série. Eu acho que tematicamente ele também engloba muito, né? Porque se a gente for parar para analisar, tipo, os acontecimentos em si é muito tem um animal que ele tá sofrendo, né? Porque por algum motivo específico, aí um outro animal acaba por matar ele. E aí através dessa violência, isso se torna uma espiral e esse dinossauro que matou o outro passa a sofrer por conta disso, e isso vai infectando as outras pessoas e parece que nunca acaba, sabe? Exato. Parece que a dor naquele mundo nunca chega a um fim, né? E assim, e o final, quando a gente vê quando a gente vê a manifestação daquela dor, eu acho que é uma das cenas mais bonitas da série toda, cara, assim. O fim do dinossauro infectado, né? Eu acho lindíssima aquela cena. Não, e como parece que é interminável mesmo, né? Ele fica sofrendo. Total. Nossa, de forma tão gráfica aquele sofrimento, e você não aguenta mais ver, e ele ainda prolonga um pouco mais, mas não no sentido de estar arrastando a narrativa, mas te deixando agoniado, né? É o episódio mais agonizante que tem de todos. E tem uma coisa legal na série, uma coisa que eu acho muito legal, que tipo, são momentos como esse, e também a gente vai ver isso no próximo episódio, e a gente já viu isso no episódio dos Mamuts, o Sper e a Feng, assim, as duas personagens, eles têm total consciência da violência daquele mundo, sabe? E você vê que eles se sensibilizam com ela, sabe? Mas eles sempre tem que continuar, sabe? Assim, eles sempre tem que seguir em frente, sabe? Mas eles conseguem perceber a dor que existe naquele mundo, a dor que tocou eles, a dor que toca outras pessoas, mas eles seguem em frente, mas aquilo deixa rastros neles, sabe? No psicológico deles, como eles veem e observam aquilo tudo, sabe? Isso eu acho muito foda, sério. Por mais que eu acho que, tipo, a série toda, ela tenha um arco fechado, né? Acho que a primeira e a segunda metade, ela tá dividida, assim, é que, assim, eu vi separado, né? Mas acho que faz sentido ela ter essa divisão, porque enquanto eu ainda tava... Porque, assim, ele tava numa linha de ser essa coisa um pouco mais calcada na realidade, né? Era uma sobrevivência cotidiana dos dois. A partir desse episódio, por exemplo, do dinossauro infectado, ele já mexe até com uma coisa meio zumbi, né? Existe um dinossauro zumbi que ataca um dos dinossauros e aí começa um caos. Já é um elemento um pouco inesperado, assim, era uma coisa que eu já não estava esperando ver, né? Uma infecção, um vírus ali que atacou o dinossauro. E no episódio 8, ele começa a colocar misticismo, ele começa a brincar com magia, né? Um episódio sobre umas bruxas que tem uma seita e começa com elas matando um cara. E aí, inicialmente, não matando um cara, né? Na verdade, meio que um negócio meio fonte da juventude, porque eu não entendi direito se o cara renasceu, ou se, enfim, elas tentam renovar um cara que é adulto para um bebê. Esperava, tipo, a série começa a ir pra dar umas viajadas, mas na fantasia, no bom sentido, né? Sim, com certeza. Bom sentido. E esse, depois do episódio do Mamute, é o meu episódio preferido, assim, porque eu acho que é o episódio que eu mais me emocionei com ele. Aí, se vocês quiserem falar um pouco. É espetacular esse episódio, talvez seja o meu preferido. Desses, ele é o meu preferido, pra falar a verdade. Não só pelos aspectos que a gente acha que são muito bem trabalhados nesse, mas pelo arco em si, e por da violência como um ciclo infinito, sabe?
nesse episódio, nesse caso, você tem o Spear e a Fang sendo capturada por um culto de bruxas ali, né? E aí o Spear vai servir de sacrifício. E aí o episódio gira em torno da bruxa reconhecendo os dois como pessoas, né? Ela volta empatia, e vê o passado, né, do Spear, você vê um pouco mais. Esse é o tema mesmo do episódio, empatia. Ela volta a ver o passado do Spear, e aí você conhece um pouco mais da família dele. E isso só aumenta pra você a sensação de perca que o personagem teve. É a mesma coisa com a Fang, você vê desde o começo, né? Com ela parindo os ovos e maternidade e tal. Cara, é muito forte, assim. E a conclusão também, o jeito que ela se dá através da violência, o jeito que ela priva, o jeito que ela tira os personagens de cena pra deixar com que a bruxa seja a causadora da violência, né, concluindo assim o arco dela, eu acho sensacional. É incrível. E assim, e de novo, né, essa coisa da perda, ela não é só fruto de um mundo caótico, sabe, e selvagem, ela também é fruto de um acaso que também é caótico e selvagem, porque a filha da bruxa, ela acaba morrendo, né, ela falece pelo acaso, né, e isso aí deixa a coisa ainda mais triste, né? É uma morte estúpida, na verdade, né? Sim. Ela só cai enquanto tá brincando. Exato. Quantas mortes estúpidas acontecem no mundo e que deixam, sabe, uma mãe destruída, famílias destruídas, sabe, emocionalmente, né? Isso eu acho muito forte. Eu acho legal de como não tem do porquê existir essas bruxas, tipo, ele não tenta te dar uma explicação lógica. Com certeza. Tá acontecendo. E sobre elementos narrativos, assim, né? Eu acho muito bonito o final desse episódio, porque, nossa, assim, lindo. As bruxas, elas têm lá poder de manipulação, de hipnose e tudo mais. Ela usa a Fang, né, que é a mamãe dinossauro, com dois objetivos. O primeiro, ela estava tentando só usar a força bruta da personagem, né? E num dado momento ela usa para tentar matar uma das anciãs chefes, né? E quando ela hipnotiza a dinossauro, né, o olho dela fica verde, assim, o olho dela dá aquela sensação de hipnose, né? Ela meio que dá um passe livre para ela e o Spear fugirem, né? E aí você tá acompanhando, você sabe que ela vai confrontar a superior dela, mas aí eles estão fugindo e no meio da fuga você vê o olho da Fang que tá hipnotizado voltando ao normal, e quando volta ao normal é sinal que ela já morreu, né? E eu achei tão bonita essa decisão criativa, sabe, de não mostrar ela lutando, mas aí você vê nos olhos da personagem do dinossauro, e você já pega a mensagem, sabe? E outra coisa que eu acho interessante, assim, do oitavo, e é uma coisa que já vem do sétimo já, como esses dois episódios são episódios que são para trabalhar opostos, né, opostos do que é a relação dos protagonistas. Porque se no primeiro você tem aquele elemento da morte que vai se espalhando e deteriorando, né, as coisas à volta, no segundo você tem uma comunidade que não consegue lidar com alguém que está em luto, né? Porque enquanto o Spear e a Fang, eles se complementam, né, e tipo, um entende a dor do outro, nessa comunidade de bruxas que a gente acompanha, você tem uma recusa disso, né, depois que a bruxa perde a filha, ela é meio que excluída. Mas aí tem que ver se é porque elas são assim mesmo, ou porque era coisa daquela figura superior, né. Mas então, Rogério, mas nos dois casos, mesmo se isso dependesse, né, de ordens superiores, ainda é uma comunidade que acontece com o Spear e a Fang. Que você pega quando você chega na conclusão do episódio, né, em que a mulher tem que lidar sozinha com aquilo, ela acaba morrendo, né, enquanto o Spear e a Fang são sobreviventes das tragédias. Sim, é verdade. Igual naquele negócio que a gente tá falando, né, eles observam aquela tragédia, não observam porque eles não veem o que aconteceu, mas tipo, eles sabem o que aconteceu. Eles sentem aquilo, né? Mas ao mesmo tempo a vida tem que continuar, né? E esse mundo de sobrevivência continua. A cena mais bonita é a cena do flashback, né? Quando ela descobre do porquê que eles estão juntos, né? Depois, no final, mostrando de novo um flashback, só que mais metafórico, né? Não um flashback, mas o que seria depois que ela morreu, né? O reencontro com o filho. Nossa, sim. Ai, cara, é que o final desse episódio realmente partiu o coração, né, cara? Total, sem dúvida. Inclusive, quando o Diego tinha falado que tinha chorado vendo a segunda parte, eu tava muito com esse episódio na cabeça. Não, mas é o episódio máximo, assim, se você não se emocionou, esse acho que é o caso, porque assim, né, pra contextualizar, a trama, eles encontram essa tribo, né,
das bruxas, e elas estão... Fica muito claro se elas têm tipo um poder de rejuvenescer as pessoas ou de matar as pessoas e elas renascerem num corpo de um bebê, alguma coisa assim, né? E uma das bruxas, ela quer recuperar o filho que morreu. Só que aí ela percebe que tanto o Spear quanto a Feng também perderam o filho. Então ela entende a dor dos dois, né? E ela meio que deixa pra lá a missão dela e mostra um flashback dela com o filho. E a partir do momento que ela morre, tem uma cena dela numa pós-vida, assim, como se ela tivesse reencontrado o filho depois de ter morrido, né? É uma cena muito emocionante, assim, é uma cena que... É muito bonita, com certeza, com certeza. E é legal que ela contrasta bastante com o episódio, né? Que é um episódio noturno e tal. E aí nessa cena num campo de dia. E, cara, é bonito mesmo. E aí, a gente chega nos 2 episódios finais, né? É o Night Feeder e o Slave of the Scorpion. Cara, e aí? O Night Feeder eu acho o mais criativo disparado, assim. É o episódio que mais me deixou empolgado em termos de criatividade e do que ele consegue fazer, tanto com a arte de animação em si, quanto em criar expectativa, em construir um suspense, sabe? Acho que é um aulão de narrativa, assim. Não, espetacular. Construir suspeito e tensão, né? Episódio extremamente tenso, né? E de como lidar com essa tensão. É como ele brinca com a câmera, né? Porque... No 9º episódio do Night Feeder, né? A gente tá acompanhando o Spear e a Feng. E eles estão ouvindo muitos ruídos durante a noite, enquanto uma criatura tá matando criaturas maiores do que ela. Mutilando, né? Mutilando, na verdade. Esse é o episódio que a gente comentou mais cedo, né? Quando a gente tava falando sobre quando eu falei sobre os aspectos de horror. E esse é um episódio que ele é claramente um episódio de horror cósmico, assim, que você tem essa força que parece que ela é quase onipresente da maneira que ela se comporta na floresta, sabe? E você não tem o corpo físico dela, você vê, quando ela tá em cena, você acompanha em primeira pessoa na perspectiva dela. E você sempre tem criaturas fugindo e depois sendo mutilada. Inclusive, não sei se vocês acharam esse jeito que é representada a criatura é muito Evil Dead. Ah, sim, lembra um pouco, verdade. A câmera em steady, assim, e ela é imparável, e ela segue uma linha reta e pá, ela quebra uma árvore, e pá, ela trucida as coisas. Exato. Aí ela mostra a força, né, que ela tem, né, verdade, total. Uhum. E é legal que é quase minimalista, assim, o que eles têm que fazer nesse episódio, né? Porque a criatura não aparece em boa parte deles, né? Então você trabalha muito mais com a tensão dos personagens mesmo. Isso já volta um pouco no que a gente falou do episódio que ele tá recuperando tá tentando recuperar a Speng, né? Speng, isso. Porque ele não te mostra quem é o bicho que tá causando isso até chegar literalmente na cena final ali do episódio, né? Então você fica se perguntando se não é aquele... É o nosso tubarão, né? É o nosso tubarão, né? Porque ele não você fica na dúvida, será que é mais um dos monstros que foram infectados por aquele outro bicho lá do episódio 6, do episódio 7? O que é essa criatura, né? Quem é que tá causando tanto problema, né? Mas assim, a forma que ele brinca com a câmera em primeira pessoa, que eu acho muito legal também, porque a partir do momento ali que ele descobre uma forma de conseguir derrotar o bicho, né? Fica tudo escuro e você vê ele sendo iluminado só pela chama do fogo ali, e é uma composição tão minimalista, tão bonita, sabe? E a construção da atmosfera também através do comportamento dos personagens, que é sensacional, né, cara? Porque você tem a Feng, que ela é um Velociraptor, né? Ela é tipo um animal quase imparável, assim. Ela fica o tempo todo tentando impedir o Spear de ver o que é a criatura, porque ela já sentiu o cheiro e ela sabe o quão perigosa é. E aí depois o Spear, né, que se porta na série inteira como um caçador imparável. Quando ele tem um primeiro contato, ele fica suando, e aí ele ouve o barulho causa uma suadeira nele, ele fica inquieto e ele não consegue dormir. O episódio todo lida muito com essa coisa do pânico, né? Assim, é como o pânico... na verdade é o seguinte, assim, é como esse pânico contínuo, né?
é tipo elevado por uma força invisível e como isso se manifesta no físico do personagem, né? A série inteira é muito física, né? É muito física, né? Ela tem uma fisicalidade muito forte, o corporal do personagem, tudo isso importa muito. Eu acho que nesse episódio a gente vê o auge disso. E o que vocês acham do desfecho? Porque o desfecho eu acho incrível, do episódio. Porque você vê que é uma criatura de médio porte, na verdade, né? Na verdade, ela é menor que a própria Feng, né? Não é uma criatura que você esperava fazer tanto estrago. Eu acho muito interessante como ele representa. E ele representa só num feixe de luz rápido, assim. Ele nem chega a mostrar por completo. Total, eu ia falar isso. E é engraçado que isso pode causar várias leituras, né? Porque ao mesmo tempo é uma quebra de expectativa, em outro sentido também é aquela coisa, né? Até uma criatura dessas pode fazer um estrago gigante num mundo de horror, né? Que nem esse, né? Isso porque todos os bichos que ele matam são criaturas grandes, né? Horripilantes, né? O tigre, aí tem aquele outro dinossauro que eu não vou saber citar a espécie agora, mas enfim, também é um... É um Triceratops, eu acho. Fisicamente ele é mais imponente. Fisicamente ele é mais imponente, mas ainda assim o menor causa mais estrago, né? Não só nos bichos, mas na floresta também, né? Ele sai decepando as árvores também, derrubando tudo. Com certeza. E isso que você falou sobre a composição no final, cara, é incrível demais mesmo. O jeito que eles trabalham os tons, porque é tudo escuro, né? Então você tem só os tons que são referentes à luz da chama. E é tão forte visualmente. Ele mostra ele montado nela e ele espalhando o fogo pela floresta, e aí o fogo vai numa crescente, aí o fogo vai revelando o cenário. É muito incrível em termos de experimentação, assim, de como trabalhar com os espaços e tal. E na cena que eles finalmente conseguem atacar essa criatura, me lembrou também a cena do episódio 2, que logo que eles caem no rio com as serpentes, e aí começa a ter uns trovões. A cada trovão ele mostra quase que uma narrativa de quadrinho, assim, dos personagens só numas poses-chave, e mostrando a situação que tá acontecendo em volta. Então tem isso até no final do episódio 1, né? No final do primeiro episódio já tem isso. E aí a gente encerra, né, a primeira temporada no episódio 10, que é o Slave of the Scorpion. Cara, eu ia começar perguntando, assim, a presença da nova personagem, né? Na verdade, vamos, né? Acho melhor a gente começar com uma sinopse, né? Eu acho que o Rogério é melhor nisso que eu. Do que se trata afinal, Rogério, The Slave of the Scorpion, né? A gente tem mais surpresa ainda, eu acho. Continua como se fosse um episódio comum, né? Com o Spear e a Feng seguindo a vida deles normalmente, mas de repente aparece uma figura feminina, né? Uma figura feminina humana, no caso, né? Porque a Feng já é uma figura feminina na série, mas ela é um dinossauro, né? E, enfim, você tem algumas pistas do que aquela mulher é, né? Porque ela aparenta ser uma escrava que fugiu, né? Só que, enfim, ele não te revela muito sobre ela, e aí fica aquela sensação, será que ela vai ser aliada? Será que ela vai ser do mal? Enfim. E, enfim, o que vocês acham do episódio em si? Eu adorei, cara, porque eu acho que, assim, ele começa te apresentando essa... Porque, assim, a gente já tá muito... A gente depois desse episódio todo, a gente tá muito inserido na dinâmica na ótica de sobrevivência. Isso, né? Na ótica de sobrevivência e na dinâmica do Spar e da Feng, sabe, assim. A gente tá muito vendo os dois unidos tentando sobreviver naquele mundo louco e ser sempre um ego louco tentando até parar os dois. E aí quando surge essa personagem, que esse novo ego, esse terceiro ego que chega, isso causa uma estranheza proposital, né? No começo, né? De como isso causa naquela parceria. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai vendo eles três interagindo, né? Principalmente o Spar e ela, assim, a gente vai vendo que tá se criando uma relação entre aqueles personagens, né? A gente vê que a série tira um pouco de tempo, né? Pela primeira vez com foco mesmo nisso, para se acalmar, né? E investigar, né? Como aqueles três egos estão funcionando entre si, né?
com aqueles... O dinâmica de sobrevivência, mas agora não tá mais no meio do caos, tá no meio de uma coisa muito mais contemplativa. Isso. Quase no meio de um momento de paz até. Quase no completo oposto, assim. O respiro que tem faz até umas cenas mais de humor, né? Uma coisa assim que perde um pouco aquela veia trágica. Mas é interessante porque você fica na curiosidade não porque alguma coisa muito ruim vai acontecer, mas porque você não sabe, você não conhece o passado daquela personagem, né? Ela traz um novo elemento pra série, que é a fala, né? Porque desde até então os dois personagens eram mudos, o Spear e a Fang. E é legal que vocês falaram isso do humor físico, que, cara, pra mim esse é um dos big deals, dos highlights, assim, do episódio, é quando você tem essas interaçõezinhas e as reações da Fang com a menina, sabe? E tem uma coisa muito interessante, né? Porque esse humor físico também funciona como uma intenção, né? Não é só humor físico pelo humor físico, porque ele acaba aproximando a gente daquela personagem, tanto quanto eles vão ficando cada vez mais próximos dela, né? De como eles criam um contraste legal, né? Da personalidade do Spear com a da moça, né? Porque tem uma cena que a Fang precisa subir umas rochas, mas ela não consegue subir. Ela e o Spear fica impaciente e não tenta arrumar uma outra solução, né? Mas ela sabe lidar com a situação, e aí ela resolve de um jeito pacífico, e é interessante ver essa outra perspectiva, né? Porque você está o tempo todo trabalhando com brutalidade e de repente você está trabalhando com uma coisa mais racional, né? Total. Ela traz uma coisa, uma racionalidade pro grupo, né? E além disso, eu acho, do humor físico trabalhar no elo de desenvolver por um episódio tanta relação dos dois com ela, né? Esse elo de carinho e essa relação do público com ela em um só episódio. Eu acho também ele trabalha com um negócio que o Rogério tinha falado, de quebra de expectativa, porque, por exemplo, ela fala, a gente não entende exatamente o que ela tá falando e não precisa se entender, né, exatamente o que ela tá falando, né, porque a gente tem outras formas de dizer isso. Na legenda, ele não chega a ter uma tradução literal, né? Ele só informa que é uma linguagem nativa. Exatamente. Mas assim, quando ela fala, quando ela fala, ela se dirige para o personagem, ela revela que ela fala, é muito interessante é muito interessante a forma que eles reagem, né? Não apenas só no sentido de humor, né? Porque, tipo assim, ela fala e eles, tipo, não falam nada e vida que segue, porque eles não falam, né? Mas também é como eu acho que a série tivesse fazendo uma metalinguagem, tipo assim, público, vocês acham que porque essa personagem chegou falando aqui, agora a série vai mudar e a gente vai botar a gente falando aqui? Não é bem assim não, sabe? A gente ainda tá vendo aquilo, sabe? Não, eu acho que vai ter um lance tão legal, sei lá, porque abre tanta possibilidade, né? Eu acho que vai ser tanto, sei lá, eles podem viajar e tentar até falar sobre origem de idioma, sabe? Exatamente. Como ele vai começar a se comunicar com outras figuras e tal. E é muito legal, porque quando assim, a gente ouve o Spear falando uma palavra pela primeira vez, qual é o motivo que ele fala essa palavra? Quando ele fala Mira, que é o nome dela, por quê? É porque ele perdeu alguma coisa, ele perdeu outro elo, sabe? É muito foda, assim. E só assim, só aí ele fala. A cabeça, né? Porque no desfecho do episódio, ele finalmente, só pra contextualizar, sei lá, se a pessoa não viu a série, né? No finalzinho do episódio, ele finalmente expressa uma palavra que não seja só um grumido, né? É porque ele perdeu de novo, né? E essa coisa, eu acho que agora dessa temporada vai ser o quê? Vai ser uma jornada de sobrevivência eu pelo menos acho que vai ser uma coisa deles tentar reconquistar essa perda, né? Que eles têm possibilidade ainda, né? Então acho que também vai lidar com isso. E de expandir esse mundo. Tem os dois extremos, né? Ou vai ser o processo dele tentando chegar até lidando com a perda, ou ele tentando resgatar ela, né? Pode ser uma trama de resgate também. Isso, ou ambos, né? Com certeza. Mas e aí, a gente fala o que especificamente sobre o final? Tenta teorizar o que pode acontecer, ou fala sobre como impactou, ou tenta colocar num contexto geral? Eu pedi contexto geral e notas, né? De como é uma constante, né? De como esse projeto ele já começou muito bom meu Deus, o que mais eles podem fazer de experimentações legais, né?
Eu até brinquei no começo, na falta de uma obra-prima para assistir durante o ano, conte com Primal para ter essa obra-prima, né? Porque, por exemplo, no ano passado, Primal foi a melhor coisa de animação que eu assisti, da mesma maneira que a nova leva de episódios foi a melhor coisa de animação que eu assisti também esse ano, sabe? O quanto essa série ainda pode oferecer em termos de storytelling com uma premissa super simples, sabe? E se fosse dar uma nota, qual seria? Com certeza 5 estrelas, né? Eu acho que é um projeto muito cativante, assim, imersivo e que brinca com todas essas questões sensorial e de som, enfim, de como vai numa crescente, né? Você vai assistindo esperando uma coisa e de repente e começa a dar umas viajadas, mas num bom sentido, e te entrega umas coisas inesperadas. Aquela coisa, é uma narrativa que tem ali uma coisa literal, mas ao mesmo tempo ela não é tão didática, porque ela não te entrega tudo de cara, né? E nem precisa entregar também. Se as próximas temporadas não quiser explicar quem eram aquelas bruxas, o porquê que aquele bicho foi infectado, não tem importância. Eu acho que o que cabe é a jornada, né? E você, Diego? Cara, assim, eu vou dar 5 também, porque eu amei a série, foi uma baita de uma... Assim, eu já esperava que eu ia gostar, porque eu adoro o Tartakovsky, amo Samurai Jack, acho Samurai Jack é uma das coisas que eu mais gosto, mas assim, Clone Wars também adoro, amo, mas assim, gosto do que ele fez na televisão, mas assim, cara, Prime foi uma surpresa porque eu achava que eu gostava... Não sei, não diria isso, eu não vou ser tão decisivo assim. Mas assim, eu achava que ia ser... Com certeza é o ápice no sentido de, eu acho, de ousadia, de criatividade, em que ele tá solto, em que ele pode fazer o projeto que ele realmente quer e tem paixão por aquilo. Quer dizer, quem tem paixão, eu acho que ele tem por todo, mas tipo, você vê a paixão dele mais livre e solta, assim. Mas eu acho, cara, o que eu achei que é tipo... É que eu poderia gostar da série só pelo sentido técnico dela, sabe? E não é isso, sabe? Eu acho que ela é muito completa, sabe? A parte emocional, a parte imersiva, em como ela conversou comigo, sabe? É muito louco você pensar que eu chorei, eu fiquei empolgado, eu fiquei totalmente emocionado numa série, sabe? De animação sobre um homem das cavernas e a parceira dele que é uma dinossauro fêmea, sabe? É muito louco isso, sabe? Assim... É um negócio que me fez ficar emocionado, como, sabe, muitas coisas esse ano não fizeram, sabe? Eu acho que eu chorei, eu vibrei, eu fiquei deslumbrado com o visual, com a narrativa, com até onde ela levava aqueles personagens. Então eu amei, cara. Foi uma das melhores séries que eu vi nesse ano, no geral. Com certeza, cara, com certeza. Porque, enfim, ela tem tudo isso que a gente falou, né? Essa sensibilidade, essa destreza visual, eu acho tudo tão bem dosado, personagens. Então não teria como não dar 5. Eu acho incrível. Eu acho importante isso que você citou, do duelo emocional, e o que a gente já conversou também, né, de como a violência não é uma coisa gratuita. Porque assim, eu acho que, claro, vai ser um comentário que, enfim, eu não estou generalizando, mas de como as pessoas entendem a animação adulta como de uma forma meio equivocada, né? Tipo, porque, sei lá, se não for uma animação naquela leva de comédia... Enfim, não que tenha bons exemplos, mas enfim, se não for naquela leva de comédia meio... Sim, exatamente. Ou se for uma coisa, tipo, muito... Enfim, usar a violência pela violência. Só o fato de ter violência vai lidar como boa, né? Ela tem muitas camadas para se apreciar. E tem muito mais possibilidades, né? Eu acho que o Perry mostra essas possibilidades, né? Com certeza, cara. Com certeza. Sabe, é muito foda ver que o cara que fez um episódio de Laboratório de Dexter baseado em Speed Racer chegou em Primal, cara. Assim, eu acho foda, assim. Eu acho que o Tartakovsky é um cara que merece todo o meu respeito, assim. Eu dou 4,5. Entendo que o que todo mundo já falou, ainda mais em criar uma nova relação com a Feng. Cara, é maravilhoso. Só que, não sei, eu gostei da série, né? Tipo, citei aqui tudo que eu gostei, mas eu não tive tirando o 8º episódio, né? Que é o 8º? Sim, tirando o 8º episódio, que é das bruxas, eu não tive essa montanha-russa de emoção que o Rogério e o Diego tiveram, não, em relação aos outros episódios. Assim. 15 dias só pra ver.
Eu vi com pressa aí, mas- né? Pô, tamo aí. Aí, tá vendo? Vocês podem me encontrar no Twitter. Eu tava como @DiegoCola2, comentando sobre cinema e outras coisas. Eu também no Instagram, @DiegoCola2 também. Eu tenho um blog chamado Fiz Cinema. Tem um canal no YouTube chamado Fiz Cinema, que inclusive o próximo vídeo vai ser sobre animação, aguardem. Oh, finalmente. E vai ser inclusive sobre duas coisas que eu acho que vocês gostam. Ah não, acho que o David mais gosta das suas coisas. Mas enfim, fica no aguardo. Mas acho que o Rogério gosta também. Mas enfim. E é isso, um prazerzão participar e falar dessa série que é uma belezinha. Linda, maravilhosa, perfeita. Cheirosa. Rogério. Então, você tem um canal no YouTube também, que ele tá meio parado, só porque eu lancei um vídeo piloto, né, dividido em 2 partes. Um top 10 da década, assim, claro, uma lista subjetiva, mas eu coloquei lá algumas produções. Acho que vale a pena ir atrás. Enquanto não tem nome, né, é um canal ainda em fase beta, mas se você jogar top 10 animações da década e aparecer a thumbnail lá com o Rango, provavelmente é esse vídeo aí que você vai conferir. E... enfim, eu voltei pro Twitter também agora, e aí tudo que eu produzi pra esse canal eu vou divulgar lá. Aí a arroba é meio complexa, é arroba Rogério, mas sem o E, Martins R4.